Olá, aqui é o professor Ari e agora nós vamos ver o nosso nossa última constante de ionização. E a nossa constante de ionização é o produto iônico da água, o Kw. E nisso a gente vai estudar o pH e o pOH. Bom, mas o que vem a ser esse produto iônico da água? Vocês sabem que a água ela tem a possibilidade de se auto-ionizar. O que é auto-ionizar? Ou seja, você percebe que ela se divide em H+, e OH-. Então, se ela consegue se ionizar se separando, formando H+, e formando OH-, então ela vai produzir automaticamente um produto que a gente chama de produto iônico, onde se eu multiplicar o H+ pelo OH-, eu tenho o valor do meu Kw, certo? Meu Kw, que é o produto de H+ por OH-, tá certo? Mas como que eu calculo isso? Bom, foi determinado que toda solução aquosa tem, por multiplicação de H+ com OH-, um valor de 10 elevado a menos 14. Vocês lembram a escala de pH que varia de 0 até 14? Então, esse de 0 até 14 é porque o pH é uma escala logarítmica que varia desde logaritmo de 10 elevado a 0 até logaritmo de 10 elevado a 14, certo? Bom, mas como que eu vou calcular isso daí? Vocês lembram que o Kw, né, que está aqui, ó, o Kw, ele é formado através do produto entre H+ e OH-, certo? Mas se eu for fazer uma dissociação, né, uma ionização da água aqui, o que eu percebo? Que quando eu dissociei a água, se ela for uma água que esteja neutra, eu vou ter 10 elevado a menos 7 mol por litro de concentração de H+, e 10 elevado a menos 7 mol por litro de OH-. Se eu somar essa concentração de H+ com OH-, eu vou ter nada mais nada menos que 10 elevado a menos 14. Então, desse 10 a menos 14 que saiu a escala do pH. Certo? E aí a gente consegue descobrir como calcular o nosso Kw. Nosso Kw, que está aqui no cantinho, aqui, ó, Kw igual a H+ vezes OH-, vai ser o quê? 10 elevado a menos 7 multiplicado por 10 elevado a menos 7. Faço o quê? Copio as bases e somo os expoentes, não é isso? Menos 7 com menos 7, menos 14. Ou, se alguém quiser fazer na forma logarítmica, né? Logaritmo negativo de H+, menos logaritmo negativo de OH-, vai dar logaritmo negativo de 10 elevado a menos 14. Tá? E, consequentemente, a hora que eu coloquei na escala logarítmica, não é isso? Eu percebo que eu tenho exatamente o pH e o pOH. pH é a quantidade de hidrogênio, pOH a quantidade de OH- que a gente tem, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, um pH 3, significa que o meu pOH vai ser 11, porque 3 mais 11 vai dar 14, tá certo? Mas a gente vai fazer uns cálculos para vocês entenderem melhor. Bom, voltando aqui, quando que uma solução é neutra? Quando a quantidade de H+ for igualzinha à quantidade de OH-, ou seja, 10 a menos 7 igual a 10 a menos 7, certo? Que nem está aqui, ó, 10 a menos 7 igual a 10 a menos 7. Solução ácida, quando que a solução é ácida? Quando o valor do H+ for maior que o valor do OH-. Então, quando que o valor do H+ é maior que o valor do OH-, certo? Quando você tiver aqui, ó, um 10 a menos 7, né? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2. Por quê? Quanto menor o número aqui, maior vai ser, né? E aqui também, aqui vai ser 10 a menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, aqui vai ficando cada vez menor. Então, significa que quando eu tenho uma solução ácida, o valor do H+ vai ser sempre maior que o valor do OH-, certo? Em expoente, gente, em expoente, tá? E se for básica, vai ser ao contrário, tá certo? Se for básica, o valor aqui vai ser sempre menor do que o valor que a gente vai ter aqui, tá? Vamos ver se a gente faz alguns exemplos. Olha só, antes disso, a gente pode dar uma olhadinha, né, na escala de pH. O pH varia de 0 a 14, que nem eu comentei, certo? Só que o pH,
ele é equivalente a essa escalinha aqui de H+, tá vendo aqui, ó, de H+, ó, certo? 10 elevado a 0, né? No caso, 10 elevado a -1, 10 elevado a -2, -3, -4 e assim sucessivamente. Então, o que a gente percebe? Se eu tenho aqui um pH que vale, né, no caso, 1, certo? Ou seja, um pH 0, a gente vai ter uma solução das mais ácidas que tem, que é o do ácido clorídrico, certo? Se a gente tiver um pH de 10 a -1, ó, veja bem, 10 a -1 equivale a 1, certo? Se eu tiver 10 a -2, equivale a 2. Se eu tiver 10 a -3, equivale a 3. Se eu tiver 10 a -4 e assim sucessivamente. Percebam que então que a escala de pH só vale para a concentração de hidrogênio. Não vale para a concentração do íon hidroxila, porque aqui é o contrário. Olha só, veja que é exatamente ao contrário. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Por quê? Sempre tem que somar 14. Então, se o meu pH é 1, certo? Aqui é 10 elevado a -1. Então, aqui tem que ser 10 elevado a -13. Porque -1 com -13 dá -14. Né? -2 com -12, -3 com -11. Certo? Então, você pode perceber. Se é ácida, esse valor é maior que esse. -3 é maior que -11, né? Então, aqui nós temos um valor maior que esse. E quando ela é básica, olha só, aqui eu tenho -10 e aqui eu tenho -4. Então, este valor aqui é maior que esse. Então, se o valor de OH for maior, é lógico que é uma base, né? E aqui nós temos algumas bases e ácidos mais comuns. Solução de HCl, ácido clorídrico, né? Uma das soluções mais ácidas que a gente tem. Ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico, não é isso? Também é uma acidez muito grande. Suco gástrico, que é o ácido muriático que está no nosso estômago, né? O suco de limão, neblina ácida, que fica aqui em torno de 2. Vinagre, refrigerantes de 5 a 4, não é isso? E varia de acordo com o refrigerante. Suco de tomate, acidez 4. Percebam que se o número está aumentando, a acidez está diminuindo. E essa escala de pH, como é logarítmica, sempre está... Cada número que aumenta é de 10 em 10. Significa que o 1 é 10 vezes mais forte que o 2, que é 10 vezes mais forte que o 3, que é 10 vezes mais forte que o 4, e assim sucessivamente. Então, cada número que você muda são 10 vezes mais ou 10 vezes menos, de acordo com o sentido que você vai, tá? Olha só, café, chuva não poluída e vinho são pouco ácidos, bem pouco, ó, praticamente 5. Leite, saliva, muito pouco ácidos. E água pura, praticamente aqui, né, não tem, é neutro, né, não tem acidez nenhuma, certo? Aí o shampoo daqui para frente a gente já começa com as bases, né? Shampoo e água do mar, básico. Bicarbonato de sódio, né? Básico também, levemente básico. Leite de magnésia, sabão líquido de leite de magnésia para acabar com a acidez do estômago, não é isso? Aí daqui para cá já começam a ficar fortes. Produtos de limpeza, carbonato de sódio, barrilha, limpa-forno e soda cáustica, que é o mais forte de todos. Então, por essa tabelinha, eu acho que dá para perceber bem como que funciona, certo? pH e pOH são inversos. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá certo? E a escala do pH é feita em cima do H+, não do OH-, tá? É isso mesmo, existe uma escala de pOH também, só que ninguém praticamente usa isso daí, tá certo? Bom, vamos para os exercícios então. Considere uma solução aquosa cuja concentração hidrogeniônica, ó, concentração hidrogeniônica é a concentração de H+, certo? E hidroxiliônica, que está escrito aqui embaixo, aqui, ó, é a concentração de OH-. Então, hidrogeniônica, H+. Hidroxiliônica, OH-. Então, como é que eu vou fazer? O que eu sei, né, daqui? Eu sei que o H+, é 10 elevado a -4. O que significa 10 elevado a -4? Significa que o pH é 4. Se o pH é 4, lógico que é ácido, né? Menor que 7, ácido. Lembram disso, né? Tem que ficar bem claro. E qual que é o valor da concentração hidroxiliônica? Fácil também, né? Sei que H+ vezes OH- tem que dar 10 a -14, não é isso? Se eu sei que o H+ é 10 a -4, fazendo a continha, é lógico que vai ter que ser 10 elevado a -10, porque -10 com -4 dá -14.
certo? Continuando, um exercíciozinho da FUVEST, olha só. Observe os líquidos da tabela. Eu tenho leite, água do mar, Coca-Cola, café, lágrima e água de lavadeira. Tem caráter ácido apenas quem? Então, quem que é ácido aí, ó? Vamos dar uma olhada no leite? Ó, 10 a menos 7, 10 a... Opa, o 7 é o quê? Neutro, né? Certo? Água do mar. Ó, como está pedindo ácido, a gente nem perde tempo olhando aqui para o lado do OH. A gente vai olhar só para o lado do H+, certo? Água do mar, menos 8. Opa, menos 8 é um valor muito alto. Base. Opa, menos 3. Menos 3, tá lá, é um valor que eu quero, né? Lembrem-se de menos 7, né, até menos 1 é tudo ácido, não é isso? Então, menos 3 é essa. Opa, então Coca-Cola está lá. Então, olha só, vamos lá, o que tem Coca-Cola? C e E, não é isso? Agora o café, opa, café menos 5, opa, café menos 5 também é ácido, não é isso? Então, o que aconteceu? Qual que é a nossa alternativa certa? Letra C, né? Café preparado e Coca-Cola. Tá certo? Mais um. Uma cerveja apresenta uma concentração hidrogeniônica de 10 elevado a menos 5 mol por litro. Com base nessa informação, responda. A cerveja é ácida, neutra ou alcalina? Bom, se é 10 a menos 5, pH é 5, né? Lógico. Portanto, ela só pode ser o quê? Ácida. Então, cerveja é levemente ácida. Qual o valor da concentração hidroxiliônica, ou seja, de OH? Bom, se o H+ é menos 5, a gente sabe que sempre H+ vezes OH- tem que dar menos 14. Que número que eu preciso para chegar no menos 14? Lógico que é menos 9. Se é menos 9, o meu pH só pode ser 9, né? Tá certo que não está pedindo, mas o meu pH só pode ser 9. E minha concentração, 10 elevado a menos 9. Tá? Considere os itens a seguir. Para cada um, determine o pH e indique se a solução é ácida, básica ou neutra. A bile. O que é 10 a menos 8? Olha só, 10 a menos 8 significa o quê? Um pH 8. Se o pH é 8, a minha solução é básica. Vamos para B. Suco de limão. Não é 10 a menos 2? 10 a menos 2 vale quanto pH? 2, né? Se é 2, é ácido. Sabão. 10 a menos 10. Opa! 10 a menos 10 vai dar quanto? pH? 10, né? Então é o quê? Base. Saliva, 10 a menos 6. 10 a menos 6, pouquinho menor que 7, não é isso? Então é o quê? Ácida, né? pH 6 é ácido. Vamos para 2. Uma pasta dental apresenta H+ igual a 10 a menos 9, certo? Indique os valores de pH e de pOH. Bom, se o H+ é 10 a menos 9, pH só pode ser 9. Se o pH é 9, o pOH só pode ser quanto? Eu sei que pH mais pOH é 14, só pode ser quanto? 5, né? Porque 5 mais 9 é 14. E o valor do OH-, ué, se o pOH é 5, só pode ser 10 elevado a menos 5. Tá certo? Vocês estão entendendo o raciocínio? É muito simples, não tem sofrimento nenhum, tá? Mais 2 aí, ó. Vamos lá. Se o pH é logaritmo negativo do íon H+, podemos escrever como sendo o quê? H+ igual a 10 elevado ao menos pH, certo? Então, olha o exemplo aqui, ó. Significa que se eu tenho um pH 9, o meu H+ vai ser o quê? 10 elevado a menos 9, porque o 9 ali vai ali no expoente negativo, mas isso vocês já perceberam faz tempo, não é isso? Então, se o suco gástrico tem pH 2, vai dar quanto? 10 a menos 2, né? E o limpa-forno? Se o pH é 13, 10 a menos 13, né? Lógico, não tenho que ter sofrimento. E ó, se a gente quiser ir além, dá pra gente até colocar o pOH aqui, ó. Se o H+ é menos 2, o OH só pode ser quanto? Menos 12. Se aqui o H+ é menos 13, o OH- só pode ser quanto? Menos 1, não é? Porque sempre tem que dar 14, né? Vamos lá. 4. Considere as informações. Solução de bateria de carro. pH 1, suco de limão, pH 2. Qual a razão entre as concentrações de íons H+? Olha só, uma pessoa desavisada ia fazer o quê? 1 sobre 2, meio. Pronto, acabou o meu problema. Mas não, ele está pedindo as concentrações. Então, se eu está pedindo concentração, pH 1 é quanto? 10 a menos 1. pH 2 é quanto?
10 a menos 2. E está pedindo a razão entre as concentrações. Então, solução de bateria sobre suco de limão vai ficar o quê? 10 a menos 1 sobre 10 a menos 2. Não é isso? Vou fazer o quê? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos com menos dá mais, não é isso? Certo? Então vai ficar quanto? Menos 1 menos menos 2 vai dar 10 elevado a 1, que é igual a 1 mol por litro. Tá certo? Entendido como é que funciona? Aqui faltou um sinalzinho de menos, mas não se preocupem que é o menos que está aqui. Ó. Ele tinha que estar aqui. Só faltou, mas o cálculo está correto, tá? Não se desesperem. Entendido? Então, eu acho que é só. Não sei se tem mais atividades, senão a gente acabou. Né? Ah, tem mais um, olha que delícia. Considere as seguintes soluções e complete com as informações que faltam. Então, eu tenho 4 soluções aí. A primeira solução, H mais 0,01. Segunda, concentração de OH-, 10 elevado a menos 4. Terceira, pH igual a 5. E quarta, POH igual a 3. Então, eu preciso saber as variações. O que significa H igual a 0,01? Significa que é 10 elevado a quanto? Menos 2, né? Então, se é 10 a menos 2, eu sei que o meu OH, para dar 14, tem que ser menos 12. E o meu pH, se aqui é menos 2, aqui é menos 2, meu pH só pode ser 2. E o meu pH só pode ser 12. Não é isso? Agora, OH-. O que é o OH-? OH- 10 a menos 4 já aparece aqui, né? 10 a menos 4 já está calculado. Então, se é 10 a menos 4, quanto que vai ser o meu H+? Quanto que vai ser meu H+? Fácil, né? Certo? É só falta quanto para chegar no 14? Faltam 10, né? Então, o meu H+ vai ser 10 elevado a menos 10. O meu OH- vai ser 10 a menos 4, que já estava lá. E o pH, se o H+ é 10 a menos 10, pH só pode ser 10. E o pOH, se é 10 a menos 4, só pode ser 4. Sempre vai dar 14, não é isso? E ali, meu pH é 5. Se o meu pH é 5, quanto que vale o meu H+? Né? O meu H+, é lógico que é 10 elevado a menos 5. Se o meu H+ é 10 a menos 5, o meu OH vai ser quanto? 5 para chegar no 14, faltam 9, não é isso? 10 a menos 9. Então, o meu pH eu já tenho que é 5, que está marcado lá, e o meu pOH, 5 para chegar no 14, 9, certo? E o terceiro, o último ali, pOH 3. Então, se pOH é 3, significa que é menos 3. A concentração de OH-. Então, se é menos 3 de OH-, o H+ só pode ser quanto? Para chegar no 14, faltam 11. Então, 10 a menos 11, o OH 10 a menos 3, pH 11 e pOH 3. E aí terminamos. Espero que tenha ficado bem entendido, né? E que vocês possam aproveitar todas essas aulas aí. Então, até a próxima. E até que enfim.